Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus Cristo estava diante de muitos dos seus discípulos e daqueles que eventualmente poderiam tornar-se discípulos, a depender da adesão que pudessem fazer ou não as suas palavras, aquilo que ele veio para nos dizer. E aí, depois de muitas palavras, especificamente aquelas palavras relativas ao pão: eu sou o pão do céu, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Aquelas palavras complicaram, atrapalharam a compreensão de muitos deles. Eram palavras muito fortes, muito enigmáticas, meio misteriosas. E aí eles dizem claramente para Jesus: essa palavra sua é dura demais, a gente não pode suportá-la, a gente não tem condição de compreendê-la e aceitá-la. A palavra é exatamente essa, sobre o pão que era ele próprio. De fato, essa é uma palavra muito pesada, inclusive para nós hoje. Por quê? Porque nós temos uma visão de Deus muito diferente daquilo que Jesus Cristo nos veio dar. Ele, como próprio Deus na face da terra, fomos habituados a buscar Deus sempre fora de nós, nas igrejas, nas catedrais, nas basílicas, nos mosteiros, nos lugares sagrados, onde supostamente está acontecendo algum milagre, e a gente faz caravana, peregrinação e paga algo para ir lá, porque Deus está ali. Aí Jesus Cristo vem e joga um balde de água fria nas nossas concepções tradicionais, impingidas inclusive pela própria religião, pela própria igreja a que nós pertencemos. E ele trouxe outro conceito: um Deus que, ao contrário, desce ao nosso nível, se mistura conosco propositadamente, se entrega como alimento para ser comungado, para ser consumido. Essa concepção é muito nova, é nova para os antigos e é nova inclusive para nós nos dias de hoje, e é por isso que ela é completamente revolucionária. Se a gente a levar a sério, ela muda muita coisa na gente e nos obriga a abandonar aquelas representações externas que nós fomos adquirindo e montando e que nos foram dadas pelas religiões, pelas igrejas e pelas diversas tradições espirituais, como se fossem verdade absoluta. A verdade é outra. Se alguém quiser encontrar Deus, não procure fora, procure-o dentro de si. Quando nós entramos na fila de comunhão e comungamos, é Deus que quis entrar e fazer morada dentro de nós.
E nós temos tanta dificuldade de perceber isso, que ainda encontramos muitas pessoas que comungam, ou seja, Deus está dentro deles, e aí vão se ajoelhar diante do primeiro altar que tem ali perto da igreja. Ou então vão direto para o Santíssimo e lá faz uma oração bem contrita. O que você está venerando à sua frente está dentro de você. Então se sente e vá contemplar esse Deus que está dentro de você. Nenhuma outra presença de Deus, por mais importante e justa que seja, pode superar a importância prevalente desse Deus que agora você colocou para dentro de si. Nós temos dificuldade de perceber essas verdades. Hoje, 2000 e tantos anos depois, ouvindo recorrentemente essa mensagem, imagina os discípulos naquela época, que ao ouviram pela primeira vez, ou pela segunda ou terceira, não era fácil assimilar e digerir uma coisa tão diferente, tão contundente, como aquela que Jesus Cristo disse para eles. Ou seja, não existe um lugar sagrado para onde a gente vai e encontra Deus lá, de forma exclusiva e única. Existe uma maneira sagrada da gente pisar em todos os lugares, entrar em todos eles, contemplar todos eles. E aí nós podemos, se não temos essa maneira sagrada dentro de nós, não adquirimos ainda, nós podemos banalizar, profanar, mesmo os lugares pretensamente sagrados. E nós podemos elevar a uma dignidade sacralizada os lugares que à vista dos outros são lugares profanos. Uma mesa de um bar, de um restaurante, um clube recreativo no qual nós estamos no final de semana, dependendo do espírito que nos conduz até lá, dependendo da qualidade do nosso estado interior, dependendo da consciência que nos motiva a estar presente naquele lugar, pode ser tão sagrado quanto a mesa do altar de uma catedral. E uma mesa de um altar de uma catedral pode ser profanado dependendo de como nós estamos diante dela. No fundo, somos nós que fazemos a diferença em tudo e por tudo na vida. As coisas são o que elas são e elas valem o que elas valem. Nem mais nem menos. Mas a postura de cada um, a intencionalidade que cada um carrega com si e coloca, aplica nas coisas e nos eventos da vida é quem vai dar a qualidade, vai dar um tom e vai produzir naturalmente um resultado bom ou menos bom. É um puxavanco de orelhas que Jesus Cristo nos faz, e nos faz não só hoje nesse Evangelho, mas a vida inteira. A preocupação dele foi essa: é nos tirar de conceitos equivocados que nós consolidamos de uma forma tão estruturante na nossa cabeça que eles não saem mais. E quando a gente se apodera de uma coisa como verdade, a gente se fecha para todas as outras possibilidades. Não tem ninguém mais que nos faça mudar, que mova o que nós acolhemos como verdadeiro e nos abramos para as novidades. Depois, quanto a isso, diante do que precisa ser dito, e essa é uma segunda mensagem que logo vemos no texto, Jesus Cristo não declina, não sucumbe, não se omite. A verdade tem de ser dita. Jamais devemos fazer concessões em se tratando de coisas verdadeiras. Ela precisa ser expressa, doa a quem doer. Mesmo que Cristo ficasse sozinho ali, bradando a sua palavra, expressando as suas ideias, mesmo assim ele ficaria, porque a verdade é o compromisso dele e deve ser também o nosso compromisso. São Paulo dizia: eu prego o Evangelho oportuna e inoportunamente, mas eu tenho de pregá-lo, doa quem doer. Então precisamos dizer aquilo que precisa ser dito, sem rodeios. Temos de ir direto ao ponto, sem protelar, sem enganar, sem disfarçar.
No fundo, o que Jesus Cristo faz é porque Ele sabe que quanto mais a gente adia as coisas que são inadiáveis e que têm de ser ditas, pior para a gente, pior para os outros. Mais dificuldade a gente tem de dizê-las quando passa mais tempo, e mais dificuldade as pessoas que precisam escutá-la terão para escutá-la e para compreendê-la. Aí é onde Deus nos ajuda. Empurrar com a barriga uma coisa que a gente tem que fazer, mais tarde ou mais cedo, faça mais cedo. Dói logo e acabou a dor. E a gente está preparado para outras coisas, porque outras coisas iguaizinhas ou piores vão continuar batendo a nossa porta. Então não deixemos pendências naquilo que é importante ser feito na vida. Depois, nós próprios, quando não dizemos a verdade, não temos uma vida verdadeira, nós próprios nos traímos. É impressionante. A gente escorrega na própria casca de banana que colocou na frente da gente. Não precisa ninguém nos desmascarar. Nós é que entregamos o ouro ao bandido facilmente. Um lapso de memória, uma palavra que a gente poderia dizer, uma falta de atenção, que a gente estava todo tempo preocupado em concatenar a mentira de agora com a mentira da semana passada e com a outra da atrasada. E se não houver a concatenação direitinho, a gente está perdido. Logo nos pega em contradição. Só que ninguém consegue viver assim, com essa tensão a vida inteira. Uma semana, duas, vai lá. Depois disso, a gente já começa a colocar os pés pelas mãos e vice-versa. Nos traímos. Sempre me lembro daquela história de Joãozinho, que não queria ir para a aula, e o pai dele não estava em casa nesse dia, era telefone fixo, ele sabia o telefone, o número da escola, engrossou a voz, ligou para a escola. A diretora atendeu e disse: olha, eu queria falar que o João não pode ir para a aula hoje. E a diretora disse: muito bem, vou aqui justificar a ausência dele, a falta dele. Por gentileza, a diretora pergunta: quem é que está falando? Isso aqui é meu pai. Começa direitinho a mentira e depois você escorrega. Cada um de nós vai ter que dizer isso uma vez, aí acaba tudo, acaba absolutamente tudo. Maquiavel dizia que as notícias que são verdadeiras, mas são pesadas e pesarosas, aquilo que nós tabulamos e rotulamos como más notícias e que ninguém quer dar, mas precisam ser dadas, que a gente dê de uma vez só e pronto. É uma pancada, a pessoa depois acorda e vai tragando, vai assimilando paulatinamente e passou. Agora, as notícias que são boas notícias, que a gente gostaria de dar tudo de uma vez, você pode até parcelar. Dê a prestação, se for possível. Um pedacinho aqui e amanhã você dá outro, para que mantenha o seu interlocutor, pelo menos durante um bom tempo, envolvido numa certa alegria e contentamento. Mas as coisas que a gente tem que fazer, seja lá quais forem, devemos fazê-las já. Depois Jesus diz: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Essa palavra é uma palavra muito forte, que aviva em nós uma memória fundamental, qual seja, é que a nossa verdadeira identidade não é física, não é corpórea, não é material. Ainda que nós por um tempo estejamos condicionados a essa dimensão, e não podemos negligenciá-la de maneira alguma, nem virar as costas, nem negá-la, muito menos. Entretanto, se alguém se define só pela matéria, está perdido. Por quê? Porque o nosso corpo não ajuda muito. Tem um momento que ele vai fenecendo, ele vai envelhecendo, vai enfeiando, até que morre, por fim. Essa aposta não é uma aposta minimamente inteligente. Então é preciso que a gente perceba que nós somos, não um corpo que está vivendo no mundo e que a gente tem um pedacinho dentro dele de espírito. E esse pedacinho a gente satisfaz quando vem para a missa no domingo, quando reza em casa à noite, antes de dormir, ou então antes de uma refeição, ou coisa que o valha. Não, nós somos exatamente o contrário. Somos um espírito que está vivendo uma experiência material, física, corporal. E por mais importante que essa experiência seja, ela não é tudo, porque o espírito é preponderante, ele é maior.
E é preciso que a gente alimente aquilo que não morre na gente. Não alimentar, como eu dizia para vocês semanas passadas, não alimentemos apenas o nosso futuro cadáver, que é terrível. Todos nós somos futuros cadáveres, gostemos ou não. E hoje nós estamos mais próximos desse cadáver do que estivemos ontem antes de dormir. Todos os dias é assim. Não vale a pena apostar nossas fichas num cadáver. Alimentemos o nosso espírito com a grandeza, com a diversidade que ele encerra, com todas as demandas que vêm dele, e não são poucas, quase que beiram as fronteiras do infinito. E é para aí que a gente tem que ir na realidade concreta do nosso dia a dia. O Roberto Crema é um psicólogo famoso, é o diretor da Unipaz aqui no Brasil, e eu conheço já há longos e largos anos uma cabeça pensante, um espiritualista, ainda que não seja da nossa religião. E ele dizia assim: enquanto nós não ousarmos falar de espiritualidade de forma aberta e responsável, nós não saberemos quem é o ser humano. Enquanto a gente ficar escamoteando, fugindo, fazendo rodeios, protelando, escapando dessa realidade, achando que só quando a gente estiver velho e doente numa cama é que vale a pena pensar na vida eterna ou na eternidade que nós já trazemos conosco, nessa dimensão espiritual, nós não saberemos quem somos nós. E a coisa pior de um ser humano, talvez o maior sofrimento que se possa impor a um de nós, é viver a vida inteira a revelia de si próprio, longe de si mesmo, desligado da sua própria essência, alheio e alienado da sua própria verdade. Não tem uma maldição maior do que essa. E Jesus Cristo está aqui hoje, puxando-nos as orelhas para que a gente não corra esse risco de forma alguma. Então eis aqui o motivo de todas as nossas crises na atualidade, é que nós viramos as costas para o Espírito. A sedução do corpo, da matéria, nos cegou e continua conservando-nos cegos a cada instante. O grande desafio agora, para mim e para vocês, é resgatar essa cidadania espiritual que somos nós e que temos nós. Somos o que não morre, repito, em nós. As palavras de Jesus Cristo são espírito e vida. É isso que ele diz: as palavras que vos falei são espírito e vida. A pergunta que eu faço: as nossas palavras, essas que nós dizemos todos os dias, a cada instante, são o que, afinal de contas? O que é que nossas palavras produzem na vida das pessoas com quem nós conversamos e interagimos a todo que é direito? Desde os de casa até os de fora. Nossas palavras ajudam, alavancam, levantam o espírito das pessoas, animam as pessoas, dão uma certa alegria e contentamento a quem nos escuta, ou nem por isso? Pelo contrário, são palavras vãs, palavras de baixíssima qualidade, que não contribuem para nada de forma efetiva. Pelo contrário, podem até contribuir para o que não presta, diminuir a dignidade da nossa e da vida de todos. Isso é um questionamento importante, cada um começar a pensar nas palavras que ele diz, porque as nossas palavras têm um poder imenso, elas acabam atraindo o seu conteúdo para dentro da gente. O que a gente fala, a maior parte das vezes, se torna a gente. Isso é terrível. E não só o que a gente fala aos outros, mas também as conversas que nós temos conosco. Cada um tem que prestar atenção. O que é que eu digo para mim mesmo? Os meus pensamentos, quais são? Porque os meus pensamentos são as minhas conversas interiores. Se eu tenho pensamentos de baixa qualidade, a minha vida tenderá a ser de baixa qualidade. Ela tende a acompanhar a vibração e a intensidade com que eu penso. E aí, nesse sentido, como diz o livro O Segredo, pensamentos viram coisas. Literalmente.
Quais são as coisas que eu estou tendo oriundas dos pensamentos que anteriormente eu cultivo em mim? Essa é uma pergunta que a gente não pode deixar escapar de maneira alguma. Depois, eu me lembro sempre de um místico que dizia assim: se você não tiver uma boa palavra para dizer, pelo amor de Deus, fique calado. Não atrapalhe, não acrescente sofrimento ao sofrimento que já existe, não aumente as desgraças, não bote mais lenha numa fogueira que você está querendo apagar, que todo mundo está querendo extinguir. E às vezes a gente não fala outra coisa, a não ser piorar o que já não está nada bom, com as palavras da gente desnecessárias. Se a gente se calasse, evitava um estrago maior. Só diga uma palavra se você tiver certeza de que a sua palavra é melhor do que o silêncio. Se não for, boca fechada. A gente não causa prejuízo nem para a gente e nem para ninguém. Até eu costumo dizer que se você tiver de ter uma conversa séria com alguém seu, às vezes é um filho, você não sabe como abordá-lo porque a questão é delicada e você pode magoá-lo e tem de fazer, tem de dizer. Ou às vezes é uma conversa com o marido ou com a mulher. Se você disser assim, ao sabor da emoção, adeus, está estragado. Não vai recuperar o que você quer recuperar, não vai endireitar e vai piorar muito mais, porque é um contra o outro, para ver quem é que manda, quem é que vence essa batalha. Na hora que a gente estiver diante do dilema de ter de dizer uma palavra forte e que pode gerar alguns dissabores, mas tem que ser dita, silencie um bom tempo antes. Respire e silencie. O tempo pode até ser demorado, o tempo é do tamanho da sua necessidade para que você possa se qualificar melhor. E depois do silêncio, quando a palavra sair da sua boca, será uma palavra de qualidade. Ela vai produzir um resultado muito bom. Aprender a fazer uso do silêncio, que é um recurso muito pouco utilizado por nós, nesse expediente da vida cheio de ruído, de barulho, de confusão o tempo inteiro. A gente não está livre de barulho. Então, cessar o barulho para que o silêncio possa fazer o seu trabalho dentro de nós. E por último, Jesus sabia desde o início quem eram eles. Isso o Evangelho arremata o texto assim. Aqui está a coisa mais importante. Porque Jesus Cristo conhecia bem as pessoas, ele escolhia os seus discípulos. Escolhia pessoas para junto de si e não escolhia outras pessoas para junto de si. Dependia desse critério, que era o conhecimento que ele tinha dos seus interlocutores, das pessoas com quem ele lidava no dia a dia. Talvez isso nos queira dizer que nós precisamos ser mais criteriosos, mais seletivos nos nossos relacionamentos. Enxergar aquelas pessoas que de fato vale a pena ter perto da gente. Enxugar nossas companhias, nossas amizades. Ver quem nos levanta e quem nos derruba. Quem nos edifica e enobrece e quem nos maltrata. Quem nos espezinha, quem nos humilha, quem nos escanteia, quem nos marginaliza, quem nos alegra com a sua presença e quem nos deprime. Isso não é tão difícil de saber, para que a gente possa saber quem somos nós e ao mesmo tempo quem são os outros. Então trata-se de sabermos distinguir pessoas de pessoas e não perdermos de vista nunca com quem nós estamos nos relacionando, quem está diante de nós. Eu queria chamar a atenção, não se trata aqui de puritanismos, não. Eu sou muito puro, muito direito, muito arrumado, então não vou com aquele, não vou com aquela, tal. Não se trata disso. Nem se trata de elitismo. A gente às vezes cria um elite de pessoas supostamente boas em vista de outras que não prestam para nada. Isso não é assim, a vida não funciona assim. Pessoas maravilhosas têm um bocado de coisa ruim dentro delas. Pessoas terríveis têm muita bondade dentro delas. Se forem provocadas do jeito certo, com a estratégia certa,
pode fazer brotar uma coisa ou outra. Muito menos se trata de preconceito contra ninguém. Nós estamos na fase em que o preconceito tem que ser ultrapassado radicalmente. Trata-se apenas da gente poder zelar um pouco mais pelas companhias que nós temos e trazemos voluntariamente conosco. Então isso depende de uma escolha nossa. O que é que diz o ditado popular? A sabedoria muito tradicional: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu te direi quem és. As pessoas dizem muito sobre nós ao longo da nossa vida. Vocês também não querem ir embora? Pergunta Jesus. Todo mundo está saindo porque não gostou do que ele disse. Ele olha para os discípulos: e vocês vão ficar por aqui comigo? Ouvir a mesma coisa que eu disse? Acham pesado demais? Não querem sair e acompanhar os outros? Até que Pedro, que era o mais afoito, toma a palavra e diz: Senhor, nós vamos para onde? Só tu tens palavra de vida eterna. Ou nós nos encontramos com nós próprios, e somos felizes para sempre, ou nós nos perdemos de nós próprios, procurando encontrar-nos nos outros e nas coisas, e conquistamos uma infelicidade que não terá fim. É uma decisão que a gente tem que fazer todos os dias. Quem sou eu de verdade? O que é que disseram de mim, mas que não sou eu? O que é que puseram sobre mim, mas que não me pertence essencialmente? E eu quero deixar um exercício para a gente fazer todo dia. Antes de ir para a cama, antes de dormir, todos os dias sozinho, a gente possa, com muita lucidez, mas também com muita coragem e serenidade, começar a perguntar: o que é meu, o que me pertence, quem sou eu? Todas as coisas que não são você, vá deixando de lado na sua imaginação. A minha casa sou eu? Eu gosto tanto da minha casa. Passei tanto tempo para construir ou para comprar. Cada pedacinho aqui tem a minha presença, a minha participação. Eu não me imagino fora dessa casa. Eu e essa casa somos um. A minha identidade é dessa casa. Pode ser tudo verdadeiro, mas essa casa não é você. Deixe de lado. Porque a qualquer momento você pode perder essa casa. A qualquer momento essa casa pode perder a sua presença. E nós sabemos disso. Meus pais são eu? Não. Muitos de nós já temos os pais mortos há muito tempo. Meu pai já se foi há 41 anos, minha mãe há quase 30. E eu estou aqui. Então eles não são eu, em definitivo. Meu marido, é mais fácil saber se não é você. Basta depois, a primeira discussão já sabe que o meu marido é o marido e eu sou eu. Minha mulher é minha mulher e eu sou eu. Meus filhos, meu filho querido sou eu. Essa é uma questão assim não muito fácil de uma mãe poder responder. Eu falo mãe pelo fato dela ter gerado, ter carregado aquele filho durante tanto tempo na barriga e ter uma ligação umbilical com o filho. O filho sou eu. Se você não souber disso, com 12 ou 13 anos ele vai lhe dizer, com comportamento rebelde dele. Ele vai dizer que não tem nada a ver com você, viu? O negócio dele é outro mundo. E quando tiver 20 e poucos anos, e você pensa que todo o trabalho que você teve, a dedicação, o dinheiro que você guardou, investiu na formatura dele, e fez uma festa maravilhosa, aí nessa hora, a primeira namoradinha que ele tem, tira-o de casa, e dá uma rabisaca para a mãe. Nunca mais volta lá. Então não é você. Nada disso é você. Se a gente fizer esse exercício cotidianamente, antes de dormir, sem baixar a guarda, sem quebrar a sequência, com o passar do tempo, você vai perceber que tudo aquilo que ficou para além daquelas respostas que você obteve, talvez seja você. Quando a gente descobrir quem é a gente, livre e isento de todas as coisas e pessoas que nos circundam, será a maior graça, a maior glória, a maior alegria, a maior independência que alguém pode conquistar.
Não quer dizer que vai deixar tudo de lado, que vai abandonar as coisas e pessoas, não. Mas vai se relacionar com as coisas e pessoas, sabendo quem elas são, o que elas valem, e tendo plena consciência da provisoriedade, da transitoriedade de todas elas. Nessa hora eu me descubro e percebo a minha relação com o infinito, com o transcendental, a minha relação, afinal, com aquele que me trouxe e que me espera um dia acolher nos seus braços. Que aconteça isso conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.